Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no terceiro dia do Shabat, terceiro dia da semana, e hoje é dia 4 do mês de maio do ano 2021. E pelo calendário judaico nós estamos no dia 22 de Iyar, do ano 5781. E nas nossas gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração, nós estamos hoje no número 228. Baruch Hashem, por podermos chegar aqui em mais uma tarde com a Torá. Vamos ver então o que nos fala hoje a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik da nossa geração. Bendizemos a Hashem, né? Temos aí a Donária, já conectada, a Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo, a Maria Luísa Freitas, né, de Palmas, Tocantins, a Luciana Rodrigues, de Marília, região nossa aqui de Bauru, interior de São Paulo, né, a Luciana retornando aí depois de um tempinho ausente aí, né, Luciana? Mas estamos aí, né? A Donária, Baruch Hashem, quem mais que está por aí? A Nadir, Baruch Hashem. Nós queremos mandar um shalom especial para a Fátima e Oswaldo Sato, esse casal que estão lá no Japão, e justamente, né, nesse horário aqui é de madrugada por lá. Então, durante o dia deles, né, aí eles assistem posteriormente através do YouTube a nossa live aqui. Então, um shalom especial para a Fátima e o Oswaldo Sato lá no Japão. E ao mesmo tempo também agradecendo a Hashem pela tzedakah que eles enviaram aí, né, pela credibilidade que também estão dando aos nossos trabalhos aqui no Brasil. Baruch Hashem por isso. A Malu, São Sebastião, Distrito Federal, Baruch Hashem. E vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, de número 228. Estamos também na época da contagem do Homer, e nesse sentido, aquilo que nós estamos aprendendo dentro da contagem do Homer, que um dos objetivos, né, que os nossos sábios trazem para conosco, nesse sentido, para um aprimoramento, refinamento, amadurecimento do nosso caráter pessoal e do nosso caráter espiritual. E, ao mesmo tempo, né, é bom nós podermos estar focando aí também, dentro desse aspecto, a questão da sabedoria diária do nosso Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração, em que nós vamos falando aqui diariamente, né, as gotas de sabedoria. Hoje nós estamos de número 228 e nós vamos estar diariamente, pela graça, pela permissão bendita de Hashem, falando até completarmos 365 dias automaticamente, 365 sabedorias do nosso Menachem Mendel. Então também é uma forma de nós estarmos aí dando continuidade ao objetivo da contagem do Homer, Sefirat HaOmer, refinamento, amadurecimento, fortalecimento do nosso caráter, tanto pessoal como de ordem espiritual. Então é muito bom nós estarmos também focando nessa questão aí, ok? Baruch Hashem, Yaritza Verônica Sanches Robles, lá do Chile. Baruch Hashem, por estarmos juntos aí à tarde com a Torá, ok? Então a gota de sabedoria do nosso Rebbe diz assim: as pessoas entendem mal o significado de tolerância. Tolerância não significa ver uma pessoa prejudicando a si mesma e dizer viva e deixe viver. Ou seja, isso é indiferença, é uma apatia. A pessoa que você está presenciando, né, ela está se prejudicando e você simplesmente se omite, né? Então você diz, bom,
viva e deixe viver. Significa cada um por si, cada um no seu quadrado. E aí, então, né? Se você vir alguém que estima trilhando o caminho errado, fará tudo o que puder para endireitá-lo. Tolerância significa que, apesar de ver os defeitos dele em toda a sua feiura expostos diante de você, isso não diminui em nada seu respeito por ele como ser humano e por todo o bem que ele tem dentro de si. E se você disser, como se pode esperar que eu leve uma vida de paradoxos, respeitando e repreendendo ao mesmo tempo? Ou seja, como que eu posso levar uma vida de paradoxos, respeitando a pessoa, mas ao mesmo tempo vendo, né, os defeitos da pessoa? E como que eu vou conviver harmoniosamente com essa questão? De uma forma simples, como que eu vou viver de forma harmoniosa, certo e errado, naquilo que eu estou vendo no meu próximo? Então o Rebbe continua. E se você disser, como se pode esperar que eu leve uma vida de paradoxos, respeitando e repreendendo ao mesmo tempo? É uma pergunta que deve ser feita a si mesma e dessa forma refletir sobre essa questão. Aí então o Rebbe diz assim: permita-me indagar, você tem algum defeito? E não se respeita apesar disso? Se é capaz de levar uma vida de paradoxos com você mesmo, ou seja, você encara os seus defeitos, você sabe o que é certo e você vê os seus defeitos, aquilo que você faz de errado. Você não convive consigo mesmo, com seus paradoxos? Então o Rebbe agora ele aconselha: se é capaz de viver ou de levar uma vida de paradoxos com você mesmo, pode dar ao menos esse privilégio também ao seu semelhante. Então, tolerância, muitas vezes, ela é entendida, discernida, e muitas vezes as pessoas tomam atitudes erradas, atitudes errôneas. E nesse sentido aí, o que o Rebbe está nos chamando a atenção aqui? Primeiramente, tolerância, nós vimos aqui, estamos vendo na contagem do Homer, tolerância na disciplina, tolerância na bondade, tolerância em respeito ao próximo e assim sucessivamente. Então a tolerância, ela não nos dá o direito de nós podermos chegar e simplesmente atacar alguém ou ignorar a pessoa por causa dos seus defeitos ou das suas falhas, como queira. Nesse sentido, quando a pessoa ela vem com aquela fantasia de santo, né? Eu sou santo, o resto que se dane. Eu sou santo, o resto não é. Né? Então, muitas vezes, as pessoas elas gostam de vestir-se com o manto da santidade, da hipocrisia, da falsidade. Como se fosse a única pessoa que é perfeita neste universo. E, na realidade, nós sabemos que só há um perfeito. Não é verdade? Então, nesse sentido, o Rebbe ele vem nos dizer, a tolerância, ela não significa que você possa ver alguém trilhando o caminho errado ou tomando certas atitudes erradas e você simplesmente ignorar isso, dar as costas ao seu próximo. Então ele dá um exemplo: se porventura você vê uma pessoa que você ama, uma pessoa que você tem um grande respeito, uma pessoa que você tem autoestima, se ela está fazendo algo errado ou ela está fazendo alguma coisa que você sabe que vai prejudicá-la,
você não fará de tudo para que ela tenha conhecimento sobre tal questão, para que ela possa mudar essa direção? Você não fará de tudo para que realmente essa pessoa que você ama, respeita, tem em alta consideração, alertá-la que se ela continuar neste caminho ou nessa posição, ela vai ser grandemente prejudicada? Obviamente você vai responder sim. Por que que você vai fazer isso? Porque você ama aquela pessoa, você tem em grande respeito e em grande estima. O Rebbe aqui está nos dando esse exemplo dizendo que todo ser humano, nós precisamos ter a mesma consideração. E quando alguém veste o manto da santidade e da hipocrisia, então o Rebbe faz a seguinte indagação: você tem algum defeito? Então, quando você se defronta com aqueles que gostam de se vestir com o manto da santidade e da hipocrisia, no momento certo de você poder, quando ela lhe dá condições de você falar, você só faz essa pergunta: ô fulano, por acaso você tem algum defeito? Ah, você tem um defeito? Mesmo que seja um, você tem. Então, dê o direito ao próximo. Esse direito de poder realmente conversar com ele e falar para ele: mude o seu caminhar, porque se você continuar nesse caminhar, você que vai ser prejudicado. Isso é tolerância no amor ao próximo. Amar o próximo mais do que você mesmo. Então essa tolerância significa, entre outras coisas, significa você passar por cima do seu próprio ego, passar por cima do seu próprio eu, romper o seu quadrado, romper a porta da tua cela individual, a sua solitária, e ir em direção ao próximo. Porque solitária, o nome já diz, é você sozinho. E sem sombra de dúvida, sozinho, você não vai a lugar algum. Mas quando nós somos todos um, que esse grupo de sabedoria que nós temos aqui, do nosso Menachem Mendel de Tzadik da nossa geração, tem como título exatamente isso: somos todos um. Então, por isso, quando nós nos importamos com amor verdadeiro, honesto, transparente, leal para com o próximo, nós estamos vencendo grandes batalhas. O mundo da escuridão e das trevas, do mal, da perversidade, eles são destruídos. Quem está a serviço do mal também é destruído. E isso significa que se quebram as cadeias que prendem as pessoas à escuridão. E essas pessoas também vão ter a oportunidade de chegar-se à luz, como você na luz está. Na luz da Torá, na luz de Hashem, ou seja, na presença do Eterno, na presença da sua palavra. Então, é isso que o Rebbe quer dizer, que dê o privilégio ao próximo de poder também trilhar esse caminho que você está trilhando. Ok? Baruch Hashem. Vamos para a nossa contagem do Homer. Ao pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos a 37 dias da nossa contagem do Homer. Ok? Newton Correy e a Nadir Pereira, shalom, shalom, estamos aí. Somos todos um, estamos juntos, não somente em à tarde com a Torá, mas diante de Hashem, diante da sua Torá, da sua palavra, diante realmente do único Deus e único Redentor e Salvador. Vamos contar? Então, até o pôr do sol de hoje, vamos contar o Homer. Hoje são 37 dias que perfazem 5 semanas e 2 dias do Homer. Hoje nós estamos em Gevurah Shebe Yesod, ou seja, disciplina no compromisso. Examine a disciplina de seu compromisso.
O compromisso deve ser feito com discrição e consideração cuidadosa com quem e com o que você se compromete. Mesmo o mais saudável e íntimo compromisso precisa dar um tempo em respeito ao espaço de cada indivíduo. Primeiramente aqui, o que nós temos aqui é examinar a disciplina de seu compromisso. Se você é disciplinado realmente no seu compromisso, na sua responsabilidade para com o próximo ou para com as questões que envolvem o seu objetivo secular, seja no campo profissional, pessoal, material, financeiro, né? E com referência também à questão dentro do nível espiritual, com o eterno e o compromisso com o próximo, né? Elevando essas questões a um nível espiritual. Nessa questão, realmente o nosso compromisso, ele precisa ter descrição. Não é aquela questão de você colocar uma melancia no pescoço, colocar uma jaca na cabeça como coroa e sair por aí aos quatro ventos, né? Mostrando para os outros que você está se importando com o próximo, que você está socorrendo, está ajudando, está fazendo isso, está fazendo mais aquilo. Não, precisa ter discrição. Tem que ser uma coisa simples, transparente, objetiva, né? E você não pode aparecer. Por isso que fala discrição. É disciplina no compromisso, é disciplina na humildade, né? A humildade, ela traz vínculos que são eternos. Então, é nesse sentido. E ao mesmo tempo, na discrição, né, a pessoa, o objeto, o alvo, né, do amor, da consideração, da autoestima, ou mesmo aquilo que você tem como projeto pessoal, secular, usando de discrição para com a pessoa, você faz com que ela não se sinta humilhada. E ela vai se sentir digna, realmente, não só da ajuda, mas também do esforçar-se para mudar a sua própria situação, seja ela qual for. E no campo secular, né, você evita de chamar a atenção dos olhos dos outros, no sentido, os olhos gordos, os olhos invejosos, os olhos daqueles que não querem o seu bem, não querem a sua vitória, não querem o seu sucesso. Então, com discrição, você vai indo, vai avançando, vai vencendo, vai sendo próspero e pronto. Quando aqueles que são negativos perceberem, você já está no teu sucesso, você já está nas tuas vitórias. Ok? Então, não aumenta na sua jornada, não se aumentam os obstáculos e nem a dificuldade de passar os obstáculos. Por isso, discrição em todas as coisas. E também, né, de um modo saudável e íntimo sobre o compromisso, né, fala sobre a questão que é preciso dar um tempo em respeito ao espaço de cada indivíduo, né? Esse tempo aqui que os sábios estão trazendo, segundo a contagem do Homer, esse dar um tempo, entre aspas, significa o seguinte: você não pode sufocar o próximo. Você precisa entender que há limites para todas as coisas. Né? Tem aquele famoso ditado que é usado aí, né? O teu direito começa onde que termina o meu direito começa onde termina o seu. Ou seja, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu direito. Nesse sentido, dar um tempo aqui é no sentido seguinte: não sufoque a pessoa amada, a pessoa respeitada, a pessoa de autoestima. Você fala com disciplina, com medidas, com discrição, mas não seja um tagarela, né? Que nem a gente falava muito antigamente, não seja como a agulha do disco, o disco de vinil. Tinha a vitrola, o bracinho
e colocava ali o bracinho sobre o disco de vinil, e naquele bracinho, na ponta dele, tinha aquela ponta, né? A ponta da vitrola, né? Então, não seja um tagarela como a ponta da vitrola, né? Nesse sentido aí significa que não seja tagarela. Fale com discrição, com medida e dê o espaço para que a pessoa ela possa digerir o que você disse, aquilo de bom que você disse, positivo. E essa pessoa vai digerir essa questão, vai analisar, para que ela mesma chegue à conclusão. E a hora que ela tomar a decisão, os méritos são dela. Os seus méritos são de ajudar alguém. Os méritos da decisão é da pessoa. Você não pode entrar numa esfera além dos seus limites para que a pessoa não venha tomar uma decisão segundo o que você quer. Mas ela tome uma decisão segundo aquilo que ela analisou no seu geral e dentro da sua realidade, dentro dos fatos, ela analisou, chegou a uma conclusão e aí ela tira uma decisão positiva, obviamente, e então ela vai fazer a sua jornada realmente à luz dos olhos do Eterno e da sua palavra. Então ela tem o mérito da sua decisão. Você tem o mérito de você ser um instrumento de Deus para poder mostrar àquela pessoa onde que ela precisa colocar o seu foco. Então cada um agindo de acordo com o refinamento, o amadurecimento, tanto no campo espiritual como no campo pessoal, cada um tem os seus devidos méritos em cada uma dessas questões. Não restam dúvidas sobre essa questão aí, né? O Newton Cohen está nos dizendo aí, né? Olá, boa tarde. Você poderia fazer um estudo sobre moral e ética para Benei Noah, filtrando, falando, né, em como podemos se portar e o que devemos e não devemos fazer. Ok, Newton. Não resta dúvidas que pode ser feito, né, um estudo específico dentro desse campo, né, moral e ética, mas de alguma forma, né, dentro das nossas lives, à tarde com a Torá, né, pela graça bendita de Hashem, sempre temos colocado algumas coisas dentro desse campo moral e ética aí, né? Mas uma boa sugestão, não resta dúvidas, né? E que o Eterno nos dê a graça aí, um momento oportuno de fazermos isso daí, especificamente dentro de uma moral e ética, né? Isso vai ser muito bom, não resta dúvidas, né? Então, dentro desse campo aqui, né, amados, da disciplina no compromisso, então não esqueça, esse dar um tempo aqui é no sentido de você não sufocar o próximo, para que ele possa ter realmente a cabeça arejada, certo? Tranquilidade, para ela poder analisar as coisas à luz dos olhos do Eterno, à luz da sua Torá, e tomar a decisão correta, acertada, para que tenha mérito de ter uma boa e maravilhosa jornada. Então vamos às perguntas. Pergunte-se: sou excessivo no compromisso? Sou dependente demais daquele com quem tenho o compromisso? Ele depende excessivamente de mim? Estou comprometido por desespero? Comprometo-me com pessoas saudáveis e benéficas? São questionamentos que precisamos aí estarmos refletindo sobre cada uma delas e cada um dentro do seu próprio espaço, devidamente a cabeça arejada, tranquila, né, podendo refletir sobre essas questões e tirarem as suas próprias respostas. O exercício para o dia é: reveja suas experiências de compromisso para ver se precisam de mudanças ou mais disciplina. Então, dentro dessa questão,
Sempre é bom revermos, né, as nossas experiências de compromisso com o próximo, para com o eterno, para com os nossos projetos pessoais, seculares, e dentro desse compromisso vermos o que precisa ser mudado para melhor, e dessa forma também, se há mais disciplina a ser aplicado, então nós precisamos focar sobre essas questões aí, ok? Vamos para a nossa terceira leitura, né? E dentro do tempo hábil, comentarmos algumas coisas a mais dentro da nossa paraxá, da nossa leitura diária, ou algo a mais que possa ser focado dentro do aspecto do dia, ok? Então a nossa terceira leitura de hoje, ela está no livro de Levítico, né? Capítulo 25, do verso 29 até o verso 38, né? Estamos aí sobre a questão da Shemitah, né? A terra descansando no 7º ano. Temos aí a questão de não vender a terra permanentemente, ou, né, sentir-se dono permanentemente ou perpetuamente da propriedade da terra, como se fosse sua só. Então vamos ver o que continua nos falando aqui a Torá nesse sentido. Capítulo 25, a partir do verso 29 até o verso 38. Diferente de uma terra hereditária recebida por herança, que não pode ser redimida nos primeiros 2 anos de sua venda. Quando o homem vende uma propriedade hereditária que consiste de uma casa residencial numa cidade murada, ela poderá ser redimida até o final de 1 ano, após a venda. Esse período de possível redenção deve ser de 1 ano completo. Contudo, se ela não for redimida até o final desse ano, então a casa na cidade murada tornar-se-á propriedade permanente do comprador para ser transferida aos seus descendentes. Ela não será liberada pelo ano jubileu, a menos que o ano do jubileu ocorra dentro de 1 ano a partir da venda. Então aqui nós temos uma questão hereditária da terra, especificamente sobre a casa residencial, que se localiza dentro de uma cidade murada, né? Nós sabemos aí que a Torá nos fala de cidades muradas e cidades sem muros, né? Ou sem muralhas, né? Cidades com muralhas, cidades sem muralhas. Então a casa residencial que foi vendida dentro da cidade murada ou dentro das muralhas de uma cidade, ela poderá ser redimida até o final de 1 ano, a partir da data da sua venda. Ou ela poderá ser redimida realmente se dentro desse espaço de 1 ano acontecer exatamente o ano de jubileu. Aí poderá ser resgatada. Fora essas 2 questões, então a casa ela vai permanecer realmente definida para o comprador, e ele poderá colocar essa casa residencial dentro do seu testamento e, nesse sentido, passar para os seus filhos como herança. Isso nós estamos falando dentro da cidade murada, a cidade que é cercada por muralhas. Agora vamos ver o que nos fala dentro do aspecto das cidades que não têm muralhas, são cidades sem muros. Então, verso 31 do capítulo 25. Casas em cidades sem muralhas em torno têm a mesma lei que um campo aberto da terra. Elas podem ser redimidas em qualquer época e deixarão de pertencer ao comprador no ano do jubileu. Quanto às 48 cidades dadas aos levitas, as casas de suas cidades herdadas sempre terão o direito de serem imediatamente redimidas pelos levitas, diferente das cidades dos não-levitas, em cidades muradas, que perdem o direito de serem redimidas após 1 ano. Se alguém
compra uma casa ou uma cidade herdada dos levitas, ela deve ser liberada no ano do jubileu, porque os levitas não herdaram terra, somente eles herdaram cidades. Assim, as casas nas cidades dos levitas têm a mesma lei que a terra hereditária entre os outros filhos de Israel. Nunca perdem seu direito à redenção. Se um levita consagrar um campo nas áreas abertas que cercam suas cidades ao templo sagrado e ele for vendido pelo tesoureiro do templo, ele não pode ser vendido de maneira permanente, ou seja, o levita sempre poderá redimi-lo, porque estas cidades são uma herança eterna aos levitas, né? Então, dentro desse aspecto aqui, vimos a questão da cidade murada. A casa residencial que é vendida, ela só pode ser resgatada ou redimida dentro do espaço de um ano, a contar da data da venda, ou se o ano do jubileu acontecer dentro deste ano. Caso contrário, quem comprou a casa, ele vai ter a posse permanente dela e poderá passar aos seus descendentes. As casas em cidades sem muralhas, sem muradas, né, como os campos abertos, então aí tem a questão, um campo aberto, elas podem ser redimidas em qualquer época e deixarão de pertencer ao comprador no ano do jubileu. Então, as casas residenciais vendidas, o comprador ele tem a posse temporária da casa, certo? Ela pode ser redimida a qualquer momento, ou seja, aquele que vendeu a casa por questões de pobreza tornou-se pobre, e ele vendeu a casa para ter sustento para ele, para a família dele. Então o comprador ele vai ter a posse da casa e ele sabe que a posse é temporária, não é permanente. Este que vendeu a casa, que se tornou pobre, um parente dele, rico, pode resgatar a casa para ele a qualquer momento. Ele chega lá com o comprador, vim redimir, resgatar a casa do meu parente. Ele paga o valor que foi pago, ele resgata a casa e devolve a casa para o seu parente. Caso ele não tenha nenhum parente rico, quando chegar o ano do jubileu, então a casa ela é automaticamente restituída ao proprietário anterior, né? E o comprador ele perde o direito da casa, certo? Depois nós entramos aqui dentro do campo dos levitas. Nós vimos aí que os levitas eles não herdaram a terra. Então, as 12 tribos de Israel, elas de fato, os levitas, né? Eles de fato não herdaram a terra. As 12 tribos herdaram as porções da terra na terra prometida, a terra de Canaã, a terra de Israel. Mas os levitas não. O que foi dado a eles como herança foram as 48 cidades. Como é dito aí, né, pela Marli Estael, né, o penhor, né, que foi falado ali atrás. Então, os levitas, eles têm a posse permanente dessas 48 cidades. Ninguém pode absolutamente comprar nada pertencente aos levitas, de forma permanente. Caso aconteceu alguma coisa que precisou vender, seja a casa, o campo ou alguma parte da cidade dos levitas, ele também vai ser resgatado a qualquer momento ou no ano do jubileu. Então, as 48 cidades, elas são realmente uma herança permanente dos levitas, né? Tudo dentro desse escopo que nós estamos vendo sobre questão de vende, não vende, herança, não é herança. Sempre aqui o sentido que a Torá quer trazer para nós é o seguinte: a posse da terra, literalmente falando, a posse da terra permanente não é de ninguém.
Tem muita gente que tem a posse, a minha casa, o meu sítio, a minha fazenda, o meu paraíso X, seja ele qual for, né? O meu. E na realidade não é. O que a Torá quer mostrar para nós aqui é o seguinte: tudo pertence a Deus e mais ninguém. Simples assim. Não tem uma fórmula difícil de entender. O que Deus está mostrando para nós aqui é simples. Ninguém tem a posse da terra permanentemente. Ninguém pode bater no peito, né, e dizer assim: esta terra é minha e de mais ninguém. O que a Torá quer mostrar para nós é o seguinte: que Deus está dizendo a cada um de nós: tudo pertence a mim. Vocês apenas estão desfrutando o privilégio de poder residir, morar, conviver comigo. Entendeu? É simples assim. Simples. Acabou. Não há complicações, né? O bicho homem é que complica muitas coisas, ok? E no versos 35 a 38, nós temos aí a proibição de cobrar juros. Então, se teu irmão empobrecer e perder a capacidade de se sustentar na comunidade, você deve ampará-lo antes que ele se torne completamente destituído, pobre, miserável. Ajude-o a sobreviver, mesmo que ele seja um convertido ou residente estrangeiro, ou seja, um não-judeu no meio de vocês, desde que ele não seja um idólatra. Não cobre juros dele, pois cobrar juros é de um duplo pecado. Mesmo que seja difícil para você, você deve temer ao seu Deus e ajudar o seu irmão a viver ao seu lado. Não empreste a ele seu dinheiro com juros. Não lhe dê alimento pelo qual ele pagará juros. Eu sou Deus, seu Deus, que tirou vocês do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e ser um Deus para vocês. E aqui nós encerramos a nossa terceira aliá. Proibição de cobrar juros. Ou seja, o que a Torá quer mostrar para nós aqui? Ou você ama o seu próximo mais do que é você mesmo, ou então você não ama, ponto. Não tem mais, porém, contudo, e por aí afora vai. Pense na seguinte questão: quando alguém bate na porta da sua casa ou no portão da sua casa, ou quando você para lá no semáforo e chega um pobre miserável, dá uma batidinha no seu vidro e faz assim para você: me dá uma moedinha? Me dá uma moedinha? Imagine a situação pobre e miserável daquela pessoa. Dentro de instantes, você estará chegando na sua casa, no conforto da sua casa. Você estará no abrigo do teu lar junto com os teus queridos. Mas lá, no semáforo, tem um pobre miserável batendo no vidro de cada carro. Me dá uma moedinha? O que nós queremos dizer com isso, amados? O que a Torá está dizendo aqui é exatamente isto. Não deixe o teu irmão chegar numa posição dessa. Ajuda-o. Ajuda-o a sobreviver, para que ele não chegue numa situação pobre e miserável. Por isso que nós vemos, tanto pela Torá como através dos milênios, os nossos sábios sempre trazendo, principalmente sobre a questão da tzedakah, para com aqueles que se dedicam, principalmente, explicitamente, sobre a questão de estudar a Torá, para trazer ensinamentos.
Tem pessoas que realmente sentem o chamado de Deus e se dedicam a isso. E a sua vida secular, ela acaba sendo de fato secular. Mas não vive de brisa. Saco vazio não para em pé. Então, antes que o teu próximo ele chegue a esta situação, seja tanto aquele que se dedica aos estudos da Torá, como aqueles que têm a sua vida normal, mas por questões adversas à vontade dele, acontecem algumas coisas e ajude-o a sobreviver. Por isso que aqui, nessa passagem que nós temos aqui, para a proibição de cobrar juros. Aqui os sábios dizem que quando o teu irmão chega numa posição dessa, você precisa fazer de tudo para ajudá-lo. E se ele te pedir dinheiro emprestado, é para você emprestar. E quando ele for te pagar, não é para cobrar juros, é para receber. Se você emprestou 100, você vai receber 100. Seja o tempo que for para ele pagar você. E você nunca vai poder cobrá-lo. Porque quando diz aqui, não lhe dê alimento pelo qual ele pagará juros, você não vai nem cobrá-lo e nem cobrar juros. Pelo simples fato de você não colocá-lo numa situação vexatória. Por isso, o grande mandamento de Deus, amar o teu próximo como a si mesmo, ou amar o teu próximo mais do que você mesmo, sempre foi, é e será um grande desafio para cada um de nós. E nisto há grandes bênçãos para aqueles que o fazem e se dedicam a essa realidade. Então, na realidade, a Torá ela tem todas as respostas para aquilo que nós precisamos saber para podermos viver um grande refinamento, um grande amadurecimento, tanto no campo espiritual como no campo pessoal. É uma questão de simplesmente crer, confiar, aceitar, como diz, ser um Deus para vocês. Esse é o objetivo de Hashem, ok? Dentro de outros significados aí que nós temos para nós aí, com referência a essa questão da Shemitah, então, os nossos sábios trazem para nós três fundamentos ou conceitos fundamentados na Torá. Primeiro, observando-as, reconhecemos que não possuímos a terra. Deus ordenou, descanse no 7º ano para que saiba que minha é a terra. Então esse é o primeiro conceito que os sábios trazem para que nós possamos refletir sobre a questão da Shemitah. 6 anos trabalhar a terra, no 7º ano, Shemitah, não vai trabalhar a terra, não vai mexer na terra, vai deixar ela quieta lá. Então esse é o primeiro conceito, que seja reconhecer que de fato nós não possuímos a terra. Deus colocou-nos aqui para administrarmos, é diferente. Segundo conceito, durante a Shemitah, o fazendeiro é forçado a virar-se diretamente ao Todo-Poderoso e implorar-lhe que provenha o seu sustento, pois está proibido de trabalhar na terra para prover a si mesmo os alimentos. Desta feita, chega então a compreender que mesmo nos outros 6 anos, nos quais é permitido trabalhar, ele ceifa apenas por causa da providência divina, a providência do Todo-Poderoso, e não como resultado de sua própria labuta. O judeu não deve tornar-se autoconfiante e pensar que sua prosperidade é resultado do trabalho de suas próprias mãos. Ele deve estar cônscio de 2 pontos essenciais
para que ele não mude o foco de confiança, de fé, tirando-a de Deus e colocando sobre si mesmo, e tornando-se então idólatra de si mesmo. Então, 2 pontos. O primeiro, a fertilidade da terra e prosperidade da colheita são determinadas por fatores além dos seus controles. Estão fora do controle humano. A chuva, o calor, a geada e assim por diante. Deus pode enviar também animais selvagens, insetos ou outros agentes prejudiciais para destruir a produção inteira, se ele assim o desejar. E o segundo conceito aqui diz, não só isso, como o próprio crescimento da planta não é resultado automático de ter sido semeado. Nada consegue crescer, brotar, desenvolver-se ou sequer existir sem a vontade do Todo-Poderoso. Se ele retirar sua vontade de conceder vida de algo no universo, nem que seja por um instante, cessaria de existir tal coisa. Então, dentro desse conceito de Shemitah, nós temos aqui, obviamente, questões 100% específicas para o judeu na terra de Israel. Na terra de Israel, a Shemitah, certo? Então, o 7º ano é na terra de Israel. Fora da terra de Israel não tem Shemitah. Não tem o 7º ano para descansar a terra. A ordenança foi dada específica ao povo judeu para a terra de Israel, a terra que mana leite e mel. Ponto. Não tem discussão. Agora, dentro disto, o que o Eterno tem para nós são múltiplas lições de vida em todos os níveis da nossa vida, ok? Então, o tipo de profissão escolhida pela pessoa não lhe garante uma vida de prosperidade ou pobreza. Deus deseja riqueza sobre cada indivíduo, conforme ele julga necessário e conforme ele julga de forma adequada. Portanto, cada um deve implorar-lhe a quem é o mestre de todas as riquezas, que lhe conceda sustento. Então é o seguinte, querer prosperidade, querer ser rico, nisso não tem mal algum, não é pecado. O que não pode é tornar-se rico através de fraudes. O que não pode tornar-se rico enganando as pessoas. Que nem muitos por aí o fazem, emprestando dinheiro a juros abusivos. Outros dentro de um segmento de profissão, pisando na cabeça dos outros para poder subir, galgar posições para ser próspero. Outros, mesmo no campo religioso por aí afora vai, trazendo falsos ensinamentos, para que os seguidores venham comprar salvação, comprar perdão, e por aí afora vai, Então, querer ser rico, desejar ser rico, não tem problema algum, não tem pecado algum. Por isso, nós precisamos ir na fonte correta. Só Deus, o único Criador, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu, que não é homem nem filho do homem, portanto, ele nem nasceu e nem morreu para ressuscitar. Ele é o que ele é. Por isso que diz a expressão bíblica, eu sou o que sou. Ou eu serei o que serei, ponto. Ir direto na fonte. E você fazer o quê? A sua parte. Trabalhar. Se esforçar na sua labuta diária. E aí, Deus ele julga de forma adequada se você pode ou não ser rico, ok?
Então a lição de Shemitah aplica-se não somente ao fazendeiro judeu, mas também, né, aplica-se ao lojista, ao industrial, ao vendedor, ao profissional liberal, né, o próprio operário, né? Se aplica em que sentido? No sentido, ele não trabalha com a terra, obviamente, mas aqui a aplicação no sentido de que tudo pertence a Deus. Ele é a fonte de tudo e é uma fonte para todos. Então, aquele que ganha, aquele que é assalariado também está dentro desse escopo. Aquele que é assalariado, ele recebe o seu salário. Então, dê graças a Deus, porque Ele proveu para você o seu salário. Seja isso no campo comercial, industrial, aquilo que pertence a você, que está envolvido, em que você está envolvido. Não dê graças a si mesmo por ter recebido, conquistado isso ou aquilo. Dê graças a Deus, o único soberano, o único supremo, a fonte de todas as coisas. Agradeça a Ele pela moedinha que você recebeu, pela moedinha que você pôde dar. Agradeça a Deus que você tem o que comer, o que se sustentar. Você tem o seu salário, os seus negócios, a sua saúde, o seu vigor, seja o que for. Dê sempre graças a Hashem. Não mude a glória de Deus para outras coisas, ou para outras pessoas, ou para si mesmo. Dê a glória devida a Hashem. E reconheça sempre que Ele é o único provedor de todas as coisas. Em qualquer estágio de sua carreira, ele pode sucumbir ao equívoco de que é seu trabalho ou esforços que asseguram-lhe o sustento. Esse é o perigo que os sábios trazem para nós aqui, nos alertando. Que a pessoa ela pode chegar ao ponto de dizer: quem é o seu Deus? Você pergunta para alguém, aí alguém bate assim do lado lateral da calça dele e diz assim: o meu Deus é isso daqui, ó. E bate na perna ali onde está o seu bolso, onde ele coloca a sua carteira, né? Então o perigo é esse, de sucumbir a esses equívocos. Eu sou Deus de mim mesmo. A minha riqueza é o meu Deus. Eu sirvo a Ele. E por aí afora vai. Então, para que não se caia nesse equívoco, Deus trouxe a lição da Shemitah, tanto para o judeu fazendeiro, como para o não-judeu, aonde ele viver, e para o próprio judeu, aonde ele viver, aonde ele estiver, lembrando-se dessa lição primordial. Tudo provém de Deus. Ele é o único provedor de todas as coisas. Tampouco o seu negócio, nem sua indústria ou empregador são seus fornecedores de sustento. Há apenas um que é o encarregado e somente ele determina se alguém terá sucesso pelos seus esforços ou não. Não importa quão desesperadamente um homem luta para ser bem-sucedido em seus negócios. Seus planos serão sabotados e darão em nada, se assim for decretado pelos céus. Por outro lado, se o decreto celestial for que deva prosperar, um esforço mínimo garantirá o mesmo resultado, né? Por isso realmente fala, né? O salmista dizendo, né? Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Em vão trabalham, né? Aqueles que se esforçam tanto durante o dia, mal conseguem dormir, se o Eterno não for o guardador de todas as coisas. Ou seja, se ele não der a prosperidade, a bênção, e assim sucessivamente. Ou seja, em qualquer setor da nossa vida, o foco é: Deus é o meu provedor. Ponto final. E o terceiro aspecto nesse sentido aqui de Shemitah, das suas lições, nos fala:
o Todo-Poderoso pretende que o ano que seja de inatividade do trabalho, a fim de que os agricultores possam dedicar-se ao estudo da Torá, da mesma forma que ele proibiu que trabalhássemos em Shabat, a fim de dedicarmos esse dia, assim ele destinou cada 7º ano a ser uma época de incremento nos estudos da Torá, né? Então, dentro desse escopo aqui, o agricultor ele vai parar o 7º ano e ele vai ter um tempo maior, de maior dedicação ainda aos estudos da Torá e tudo aquilo que está referente, né? Que se refere aos estudiosos da Torá, reuniões de estudos de Torá e assim sucessivamente. Então ele vai estar alinhado, achegado, vai se aperfeiçoar no estudo da Torá. E aí depois ele vai ter totalmente as suas energias recarregadas para os próximos 6 anos, né? Para que ele possa trabalhar com um refinamento muito espiritual e um refinamento muito pessoal. Ou seja, tudo que ele vai conquistar, a prosperidade que ele vai ter, ele sabe que não vai realmente ser mesquinho, egoísta e não vai gastar em vão. Ele vai aplicar de forma sábia e com temor aos céus. Então a Torá nos conta as consequências acarretadas por um judeu que falha em observar Shemitah. Então nós temos aí no capítulo 26, verso 43, né, de Levítico, Deus disse: eu te ordeno a trabalhar 6 anos e permitir a terra descansar no 7º. Porém tu a privas de seu devido descanso. Portanto serás exilado e ela então será recompensada de todos os anos de descanso dos quais a privasse, né? Então, aquele que não guarda, né, o agricultor que não guardasse realmente o 7º ano, a Shemitah, então a sentença de Deus seria que este que assim o fizesse, ele seria exilado da própria terra. Outros tomariam posse da terra. E esses outros colocariam a terra no seu devido lugar, no sentido de descanso no 7º ano, e a terra será grandemente abençoada, e aqueles que estiverem na posse serão também grandemente abençoados, se assim realmente observarem, ok? Então, hoje em dia também observamos a Shemitah. Apesar da destruição do templo sagrado, todas as leis mencionadas também vigoram atualmente na terra de Israel. Os proprietários de terras em Israel devem cumprir a mitzvah de Shemitah. Podem regar as plantas o suficiente apenas para que não ressequem. Os que guardam o ano de Shemitah sabem que não terão entradas durante o ano, por não trabalharem em seus campos, porém são heróis que confiam em Deus. Os produtos de Shemitah não podem ser vendidos comercialmente por causa de sua santidade, nem mesmo após o ano de Shemitah, uma vez que são sagrados para sempre. De acordo com muitos rabinos, esses não podem sequer ser exportados para países fora de Israel. Consumidores de produtos importados de Israel devem certificar-se de que não estão comprando nada que tenha crescido nos anos de Shemitah. Produtos frescos de Israel geralmente chegam ao exterior durante o ano de Shemitah e no ano seguinte. Enlatados fabricados em Shemitah permanecem no mercado ainda por muitos anos. Os judeus que vivem na diáspora também podem participar da mitzvah de Shemitah, doando dinheiro a um fundo especial de auxílio aos agricultores que guardam Shemitah. O Midrash compara os judeus que se abstêm de trabalhar a terra durante Shemitah, compara-o aos anjos. Sua confiança em Deus eleva-os tanto que parecem mais anjos do que seres humanos. Nossos sábios ensinam: Mashiach virá ao final de um ano de Shemitah. Os que observam o ano de Shemitah como se devem, contribuem para a chegada de Mashiach. É interessante nós observarmos essa questão de Shemitah nos dias após a destruição do segundo templo, onde realmente temos essa questão aqui,
que a mitzvah ela é para ser cumprida na terra de Israel, não fora da terra de Israel. Então, o agricultor em Israel, certo? Se ele obedece à mitzvah de Shemitah, ele é comparado como um herói celestial. Ele é comparado como aos anjos. Porque isso é um grande, na atualidade, mais do que nunca, é um grande desafio de fé, de confiança, de emuná em Deus. E, obviamente, devido aos rabinos ortodoxos e ultra-ortodoxos, há realmente uma inspeção muito rigorosa sobre isso daí. Então, esses produtos que a terra produz durante o ano de Shemitah, eles não podem ser exportados, ou seja, não podem ser retirados de dentro da terra de Israel. Eles permanecem dentro da terra de Israel para o povo que ali habita, seja tanto judeus como não judeus. Todos têm o direito de se alimentarem dos produtos que são levados ali e doados, né, aos mercados, são dados às pessoas. Não podem ser comercializados, vendidos e nem comprados. Então todos esses produtos, eles são, como nós conhecemos muito bem, a questão da atividade, né, ou o ativismo social em prol do próximo, né? Seja aquele que tem ou não tem condições, todos, sem exceção, têm o direito de se alimentarem desses produtos que a terra produz durante o ano de Shemitah, né? Então, de uma forma preciosa e maravilhosa, os nossos sábios dizem que o Mashiach, ele se revelará, o justo Mashiach, no final de um ano de Shemitah. E os que observam o ano de Shemitah, né, os agricultores, contribuem para a chegada de Mashiach. É interessante observarmos aqui o detalhe que os judeus no mundo inteiro, né, eles têm exatamente essa comunicação sobre a questão de Shemitah. Então, quando eles vão comprar produtos, né, os produtos vêm devidamente com as suas descrições. E aqueles produtos que são exportados para o mundo afora, né, que não deveriam, os produtos de Shemitah não deveriam ser exportados. Mas tem aqueles agricultores que não estão nem aí. Estão fazendo a terra trabalhar normalmente, certo? Eles comercializam, vendem os seus produtos, exportam os seus produtos e companhia limitada. Mas tudo tem uma inspeção rabínica. E mesmo esses produtos que não deveriam sair da terra de Israel, por causa da questão da Shemitah, certo? Também vem com a descrição lá. Produtos, né? Não sei exatamente o termo que usa, mas para entendermos, né? Produto do período Shemitah. O judeu religioso, praticante fora da terra de Israel, quando ele lê na embalagem tal observação, ele deixa de comprar aquele produto. Ele vai comprar outro produto que não tem essa observação, que é um produto do ano de Shemitah. Entendeu? Então, os agricultores que se propõem, se colocam em obedecer a mitzvah da Shemitah em Israel, e aqueles judeus que estão nos quatro ventos da terra, e eles não compram os produtos da época de Shemitah, todos estão juntos contribuindo para que os dias de Mashiach sejam abreviados. Isso é muito bom. É muito bom. Por isso, com estas lições, né, vamos estar atentos a esta realidade. Certo? Se porventura você tem possibilidade de comprar produto 100% judaico, né? Então procure observar esta observação que vem nas embalagens. Sendo um produto de Shemitah, né? Você não é obrigado a não comprar ou a comprar. Você tome a sua decisão. Mas você pode, se quiser,
voluntariamente, com amor, né? Eu quero ajudar realmente a trazer Mashiach, no campo específico que estamos falando, obviamente, né? Não, eu quero ajudar a trazer Mashiach. Eu vou me somar junto com meu irmão mais velho, o judeu, e não vou comprar produto de Shemitah. E aí você não compra. Aí você está somando, junto com os judeus, a abreviar os dias para a revelação do justo Mashiach. Ok? Então essas são algumas lições que queremos trazer para você nesta tarde aqui. Ok? Então, bendizemos a Hashem e que nós possamos aí, cada dia mais, sermos fortalecidos na força da Torá, a palavra única e verdadeira que liberta o ser humano para servir a Deus de fato, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu amor. Até amanhã, à tarde com a Torá. Shalom, shalom.